Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradeço a presença dos que aceitaram o convite para assistir a este webinar, aos oradores e à Unit Consulting pela parceria na montagem deste evento. Hoje vamos falar sobre o PT 2030, o instrumento estratégico do nosso país e há muito esperado. Vamos abordar vários temas, desde as suas áreas de foco em termos de apoios e incentivos aos benefícios e dificuldades. Este tema é um dos pilares de crescimento dos nossos clientes e, portanto, também é um dos pilares de crescimento do Banco Inter. Por este motivo, estamos disponíveis para apoiar as nossas empresas no financiamento dos seus projetos e também temos estabelecido parcerias com consultoras especializadas em fundos europeus para, de alguma forma, complementar a nossa oferta e ajudar os nossos clientes nesta caminhada. Hoje vamos ter um painel de oradores composto pelo Diogo Vasconcelos, Senior Consulting da Unit, a Fátima Portela, CFO da Cocart, e duas pessoas do Banco Inter, o Pedro Silva, nosso Diretor de Negócio Internacional, o Filipe Roque, responsável de Crédito Protocolado. Estes oradores irão abordar estes temas no formato de mesa redonda, que será moderada pela Andreia Jota, Diretora de Desenvolvimento de Negócio da Unit. E, sem mais demoras, eu passo a palavra para a Andreia Jota dar início a esta sessão. Olá, muito bom dia, Susana. Obrigada aqui por este enquadramento e também por partilhar connosco e com a nossa audiência a agenda de hoje. Também quero aproveitar este momento só para agradecer ao Banco Inter pela organização conjunta desta iniciativa e também agradecer aqui aos nossos convidados que disponibilizaram para estar aqui hoje connosco e também a quem nos vai seguir durante esta próxima hora, 1h30. Tal como a Susana disse, realmente o PT 2030 representa uma oportunidade ímpar para as empresas portuguesas. Este programa, alinhado com as metas de crescimento sustentável e inovação da União Europeia, oferece um conjunto de apoios às empresas que podem realmente ajudar a transformar alguns desafios em oportunidades. Nesta mesa redonda, vamos contar com um conjunto de especialistas que a Susana já teve a oportunidade de apresentar e que estou certa que vão partilhar aqui connosco alguns conteúdos e insights valiosos que vão ajudar a navegar por este quadro de financiamento, por este programa quadro do Portugal 2030 e que muitas vezes é complicado e complexo para as nossas empresas. Assim, entretanto, os meus convidados já estão aqui a juntar-se a mim. O meu colega, o Diogo Vasconcelos, bem-vindo, Diogo. Pedro Silva, Filipe Roque, do Banco Inter, bem-vindos. E Fátima Portela, CFO da Cocart. Muito obrigada, Fátima, também por estar aqui hoje connosco e por ter aceito este convite também para partilhar a sua experiência. Diogo, começava por ti. Podes-nos, por favor, fazer aqui um pequeno enquadramento sobre o PT 2030 e quais é que são as áreas mais relevantes em termos de apoios e incentivos para as empresas? Olá, Andreia, bom dia. Bom dia. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui presente com este painel e para toda a gente que está a participar neste evento. Eu diria que, de uma forma resumida, o Portugal 2030 acaba por ser uma continuação daquilo que foi o quadro comunitário anterior. Portanto, não há nada, digamos, disruptivo face àquilo que foram os últimos anos do quadro comunitário que existia até à data. Obviamente que há temáticas que vão sendo afloradas, que vão sendo reforçadas, e, portanto, estamos a falar sempre de temas que acabam por estar por sob a alçada daquilo que são as prioridades da União Europeia em cada momento de tempo. De qualquer das formas, o Portugal 2030 ele está dividido em 5 prioridades, portanto, temos a prioridade mais associada à parte da inovação e digitalização das empresas e dos negócios, também ao nível da descarbonização, que é um tema importante também para a Europa e também para Portugal. Tudo tem a ver com transportes e mobilidade, a saúde, os recursos humanos, a educação também é um quarto pilar muito importante neste novo quadro comunitário e também questões relacionadas com a coesão e o desenvolvimento urbano sustentável. Depois, dentro destas prioridades, existem 4 agendas temáticas. Essas agendas temáticas estão associadas às pessoas, à sustentabilidade, à inovação e à investigação e também à competitividade das empresas.
Olhando aqui especificamente para as empresas, que acaba por ser aquilo que é mais relevante neste caso em concreto, há um programa temático, depois há diferentes programas temáticos dentro destas agendas temáticas, e o mais importante para as empresas está relacionado com a inovação e a transição digital. E é depois a partir daí que surgem os sistemas de incentivo, que existem vários sistemas de incentivos que vão abrindo ao longo do tempo, com diferentes regras específicas, alguns mais associados à parte da inovação e competitividade, como o SI Inovação, qualificação, internacionalização, outros associados à questão da transição energética e da sustentabilidade, com temáticas como a descarbonização, e o terceiro muito associado à questão dos recursos humanos e à contratação por parte das empresas de recursos humanos altamente qualificados. Então, na prática, e resumindo aqui um bocadinho aquilo que é o Portugal 2030, eu diria que há aqui 4 temáticas que são importantes, de 4 palavras-chave associadas a este novo quadro comunitário. Uma associada à parte da inovação nas empresas, outra associada à digitalização dos processos, seja processos produtivos, processos organizacionais, processos comerciais, de marketing, e também outros 2 pontos associados à sustentabilidade das organizações, não só dos seus produtos, dos seus processos, e também a questão das pessoas, da qualificação e da contratação de pessoas qualificadas para os seus negócios. Obrigada, Diogo. E dentro desses, há pouco falavas de um dos avisos que realmente é muito relevante para as empresas, que é o tema da internacionalização. Pedro, na sua perspectiva e enquanto diretor de negócio internacional do Banco Inter, quais é que são os principais desafios que as empresas enfrentam ao se internacionalizarem? Bom dia, Andréa. Obrigado e bom dia a todos os presentes. A importância de conhecer com profundidade o mercado que pretende internacionalizar-se, perfil dos clientes, canais de distribuição, condições macroeconómicas, sistema legal, concorrência e promover na oferta valor acrescentado que os distinga no mercado, isto é uma realidade. E daqui resultar a estratégia de internacionalização que pretendam implementar, seja ela pela exportação com distribuidores locais ou não, seja pelo investimento direto. A ida aos mercados para conhecer a realidade local e a participação em feiras internacionais são formas de entender melhor as particularidades de cada mercado. Aqui os apoios do PT 2030 poderão ajudar e serão falados um pouco mais à frente. Temos atualmente também outros fatores externos que criam desafios acrescidos e que temos que ter em conta. Com os conflitos mais recentes geopolíticos, temos sentido movimentos de reforço de medidas proteccionistas dos principais blocos económicos, que poderá tornar ainda mais desafiante a colocação da oferta em determinados mercados. Os conflitos armados, Ucrânia e Rússia, têm criado dificuldades em acesso a determinadas matérias-primas e impacto ao nível da logística. Temos o exemplo também do Mar Vermelho. Se para quem importa isto é uma desvantagem e dificuldade, enquanto exportadores, vejo como uma oportunidade para mercados de proximidade. Também, na atualidade, as eleições em vários mercados relevantes para as exportações portuguesas, como França, o nosso segundo mercado de exportações de bens, com uma cota de 12,9%, ou então os Estados Unidos também, como primeiro mercado extracomunitário, com 6,7%, também poderão ser incertezas e desafios acrescidos. Obrigado, André. Muito obrigada, Pedro, aqui por partilhar connosco aqui alguns dos principais desafios. Gostava só aqui de deixar também mais uma nota para a audiência. Se tiverem questões, vão colocando aqui no chat. Aliás, eu penso que já foi até reforçado esta situação. Porquê? Porque assim também podemos tornar isto mais interativo e eu também posso ir colocando depois as questões aqui aos nossos convidados. Diogo, voltava a ti novamente, ainda sobre o tema da internacionalização. Aliás, este aviso muito esperado desde 2020, creio eu, abriu na passada sexta-feira para as PMEs. O que é que eu te perguntava? Existem diferenças do aviso do Portugal 2020 para este do Portugal 2030? Queres detalhar aqui um pouco mais e explicar o que é que há de diferente e o que é que se mantém igual? Sim, é assim, este novo aviso de internacionalização, portanto, traz algumas diferenças face àquilo que era o aviso anterior do quadro comunitário de Portugal 2020. Uma das primeiras questões importantes de analisar e que de facto é algo muito diferente do que existia no passado é o facto de só serem elegíveis para projetos de internacionalização empresas que em 2023 tenham registado exportações diretas ou indiretas acima de 200 mil euros, ou seja, se em 23 as empresas não tiverem esses níveis de exportação, pelo menos 200 mil euros,
seja direito ou indireito, não é elegível uma candidatura neste aviso de internacionalização. Depois, em termos de taxa de incentivo, portanto, neste momento, antigamente havia algumas diferenças na taxa de incentivo, dependendo das regiões do país. Neste novo aviso, a taxa de incentivo é única, é 40% para todas as regiões de Portugal continental. Depois, uma outra restrição que este novo aviso tem está relacionada com os CAIs do projeto. Até agora, os CAIs 45, 46, 47 são os CAIs de comércio, poderiam ser enquadráveis. Neste novo aviso, deixaram de o poder ser. E depois mais duas outras questões importantes. Uma, em termos do incentivo máximo que é possível as empresas receberem por candidatura. Neste momento, neste novo aviso, o valor máximo de incentivo, tudo a fundo perdido, obviamente, que as empresas podem receber é 315 mil euros. E mais uma nota importante, embora isto não tenha havido grandes mudanças face àquilo que foi o Portugal 2020, em termos das despesas que são elegíveis nos projetos, de grosso modo mantêm-se as mesmas, que é tudo que está relacionado com viagens de prospecção comercial, tudo que está relacionado com visitas ou participações em feiras, marketing digital, campanhas de marketing, contratação de recursos humanos para a área da internacionalização, certificações da empresa, e é um bocadinho por aqui, digamos, os principais pontos importantes relativamente a este concurso. Resumindo, há aqui algumas alterações, nomeadamente em termos de enquadramento, sobretudo pela questão da necessidade das empresas terem que ter pelo menos 200 mil euros de exportação no ano pré-projeto, que é o ano 2023. Depois há aqui mais algumas pequenas alterações, não tão importantes, mas que têm que ser analisadas depois, caso a caso. Ok. E na tua perspectiva, parece-te que estas alterações são positivas, são negativas? Não sei se queres aqui, ou seja, se já tens algum feedback sobre do terreno, de como é que as empresas estão a olhar para estas alterações? Assim, eu diria que, tendo em conta aquilo que foi o discurso da ICEP até em vários eventos nos últimos meses, eu acho que há aqui alguns pontos mais negativos para as empresas, no sentido de há aqui projetos que vão ficar excluídos, ou porque no ano pré-projeto a empresa não teve as exportações de 200 mil euros pelo menos, neste caso tem que ser mais de 200 mil euros. Por exemplo, uma empresa nova que tenha sido criada, imaginamos em 2024, vai estar automaticamente excluída deste aviso. A taxa de incentivo, tipicamente, era 45%, agora, exceto Lisboa e Algarve, que era 40%, agora todas as regiões Portugal continental têm essa taxa de 40%, que é um bocadinho mais baixa. E mesmo do ponto de vista do incentivo que as empresas podem receber, o máximo antes era de 500 mil euros, agora passou para os 315. Ou seja, há aqui alguns pontos menos favoráveis neste novo aviso face àquilo que foi o aviso anterior do Portugal 2020. Ainda assim, eu diria que há aqui muitas oportunidades para as empresas que de facto querem fazer esses investimentos, que se querem internacionalizar, que querem reforçar o peso dos mercados externos, aproveitarem aqui despesas que se calhar até iam fazer de qualquer das formas e que têm um apoio para permitir acelerar ou até potenciar estes investimentos. Obrigada, Diogo. Fátima, obrigada também por estar aqui connosco. Em primeiro lugar, se calhar, e para quem ainda não conhece a Corcart, pedia-lhe que nos apresentasse a empresa e que falasse um bocadinho da vossa atividade. Olá, ok. Bom dia a todos os presentes. Agradecer também o convite por parte da Unit e também poder participar com o Banco Inter, também parceiro da Corcart, neste evento. Obrigada a todos por isso. Relativamente à Corcart, a Corcart é uma empresa que se dedica, é uma unidade fabril, dedica-se essencialmente à produção de pavimentos flutuantes em cortiça e outros materiais. Vinil, SPC, incorporando na maior parte das vezes a cortiça, que é uma das nossas matérias-primas principais. Foi fundada pelo engenheiro Correia Neves em 1987, começou no Montijo, era a Texcor, que produzia materiais à base de cortiça, tecido, revestimentos. Depois, mais tarde, em 1997, nasce então a Corcart, em Vendas Novas, com o objetivo de produzir efetivamente estes pavimentos flutuantes à base de cortiça e vinil na altura. Em 2001, peço desculpa, surge a Starcorp, empresa também unidade fabril dedicada à produção de componentes à base de cortiça, matéria-prima essencial para a produção da Corcart, e mais tarde, muito recentemente, em 2021, uma unidade fabril nova para a produção de materiais em SPC e SPC+, ou seja, a única praticamente na Europa a produzir estes materiais
que inicialmente a Corcart também fazia parte do seu processo produtivo, mas comprava na China e atualmente faz a produção na Europa. É composta por estas 3 empresas. A Corcart é um grupo em que a Corcart é a empresa-mãe, conta com 146 colaboradores e aproximadamente 22 milhões é o volume de negócios do grupo. Somos uma empresa essencialmente exportadora para a Europa, uma grande percentagem é na Europa, mas estamos por todo o mundo. Atualmente 90 e tal por cento é exportação e 75% na Alemanha. Basicamente É isso. Sim, é isso. Obrigada, Fátima. É assim, todo esse percurso, não é, da Corcart, que começou no Montijo, agora em Vendas Novas, com este grupo de empresas e que é praticamente totalmente exportadora, foi feito também e suportado com o apoio dos incentivos, se calhar, pronto, antes do Portugal 2020 e eventualmente até do CREN, não sei. Gostava que partilhasse aqui um bocadinho a sua experiência, de que forma é que estes incentivos ajudaram a Corcart a internacionalizar-se, ao fim e ao cabo, e também um bocadinho quais é que foram aqui alguns desafios que vocês tiveram durante este caminho na utilização e em tirarem partido destes incentivos que vos permitiram crescer, não é? E serem muito mais competitivos do que eram quando iniciaram a vossa atividade. Sim, estes projetos de internacionalização têm sido bastante importantes para reforçar o nosso investimento nesta área, na área de marketing e na área comercial. Só foi possível atingir 90 e tal % de exportação também com todo este investimento que é contínuo. É uma procura e é um trabalho constante que fazemos e também a participação nestes projetos. Iniciámos em 2016 com a Unit, o primeiro projeto, mais ou menos 2 anos e meio, que fazemos projetos de internacionalização com a Unit. Falamos aproximadamente de 1,5 milhão de investimento nesta área, a nível de projetos, e tem sido muito importante, como já foi aí mencionado, para conseguir um contacto mais próximo com os mercados, através da participação em feiras, prospecção direta, que tem sido apoiada. O investimento em materiais de marketing também tem permitido, na marca, em meios digitais, tem sido tudo áreas que têm permitido consolidar realmente a estratégia de marketing e comercial. E estes projetos é um investimento continuado e têm tido realmente esse papel importante, porque desde 2016 até hoje foi 1,5 milhão. Já estamos a preparar a nova candidatura em conjunto com a Unit, com algumas particularidades desta vez, algumas reduções naquilo que têm sido as condições de acesso e também a elegibilidade e o apoio, mas tem sido realmente muito importante para nós conseguirmos fazer este trabalho de proximidade nos mercados e não só na Europa, que é muito importante para nós, como referi há pouco, representa 75%, sendo que o mercado da Alemanha tem sido realmente também consolidado com este trabalho de internacionalização, mas não só, mas também noutros mercados, no norte da América, tem sido um trabalho que estamos a desenvolver e que só tem sido possível com estes projetos. E realmente tem sido um trabalho importante e tem-nos permitido aqui às vezes ultrapassar algumas dificuldades, porque a entrada em novos mercados muitas das vezes exige uma presença física constante, de proximidade, um trabalho com parceiros, encontrar o parceiro certo. E é algo que temos conseguido através da internacionalização e com todos os investimentos, conseguindo aqui candidaturas importantes e meios importantes para atingir realmente esse objetivo, ultrapassando às vezes algumas dificuldades. Mas realmente a participação em feiras, trabalho de marketing que temos feito no local, a contratação até de comerciais locais, tem sido o trabalho que estes projetos têm ajudado a fazer.
ao fim e ao cabo, ou seja, já estava na vossa estratégia definida esse percurso e estes incentivos, nomeadamente o de internacionalização, acabou por ser um apoio, uma base, não é? Para vos ajudar a continuar estes investimentos. O início do nosso trabalho começou muito com a Europa, com o mercado alemão, com clientes logo desde o início, ou seja, a exportação foi logo uma ideia e uma estratégia inicial, depois realmente estes projetos têm ajudado a diversificar nos outros países da Europa, em toda a Europa e noutros mercados, não é? Que temos conseguido entrar, Canadá, Estados Unidos, muito diverso que temos conseguido realmente de forma continuada, porque são processos que levam tempo, entrar nos mercados, consolidar, leva o seu tempo, mas realmente tem sido muito importante este papel dos projetos de internacionalização para nós conseguirmos estar presentes em todo o lugar, em todo o mundo. Certo, já agora aproveitava para perguntar se este novo projeto que estão a preparar se prevê a entrada em novos mercados ou não, ou se é apenas para reforçar a presença que já está? Prevê em novos mercados, prevê diversificar, é um dos objetivos da nossa estratégia, é diversificar a presença nos diversos mercados e em todo o mundo, tentando favorecer aqui alguns onde já estamos e queremos consolidar, como a América, como preferia, o Norte da América, e não só, em outros mercados que também vamos tendo alguma presença, às vezes ainda residual, mas que queremos evoluir. Ok, obrigada, Fátima, já volto assim daqui a pouco. Okay. Pedro, falando um bocadinho então dos riscos que as empresas podem enfrentar associados ao comércio internacional, de que forma é que o Banco Inter e que instrumentos financeiros é que o banco pode disponibilizar para ajudar as empresas a mitigar alguns destes riscos? Bem, André, riscos há diversos, vamos procurar aqui identificar alguns riscos e preocupações também existem dos empresários. Vou procurar aqui concentrar em 3 blocos de preocupações que temos reunido no nosso dia-a-dia com os nossos clientes empresários, em que destaco o primeiro bloco, naturalmente, os riscos no comércio internacional, onde aí enquadramos os riscos de crédito, os riscos cambiais, a risco de fraude, que tem acontecido também com bastante relevância, a risco país, nomeadamente a saída de fundos em alguns mercados em que é difícil, e a guerra também. Temos também aqui risco de fabrico, quando há cancelamentos unilaterais de encomendas também feitas. Um segundo bloco de preocupações que identificamos tem a ver com a segurança das transações. Ora, enquanto exportador, naturalmente vão querer receber antecipadamente os fundos, mas se, enquanto importadores, pagar o mais tarde possível, ou então quando a mercadoria já está na sua posse. Ora, existem aqui soluções para dar equilíbrio nas negociações e segurança a ambas as partes e desta forma permitir viabilizar determinados negócios que de outra forma não seria possível. Um terceiro bloco de preocupações, falamos de financiar o ciclo de tesouraria. E aqui também existem soluções de financiamento direto ou indireto. E há aqui várias soluções também que podemos falar. Ora, os créditos comentários são instrumentos de trade que poderão atender a várias destas preocupações aqui referidas. Se no passado eram instrumentos utilizados apenas para mercados emergentes e com elevados custos, atualmente, para além de ser um instrumento muito competitivo, é utilizado para mitigar vários riscos, não só de crédito, como outros no contexto atual macroeconómico. E utilizado também como instrumento de financiamento indireto da tesouraria. E eu insisto neste tema dos créditos comentários porque o custo inerente a este instrumento, quando comparado com o financiamento direto, consegue-se aqui reduções do custo financeiro na ordem dos 60% a 70%. E ao mesmo tempo estará a mitigar aqui vários riscos e preocupações. Aqui nas cartas de crédito estamos a falar de uma comissão, um equivalente a um spread, enquanto com financiamento tem um Euribor mais um spread e ganhou aqui grande peso com o aumento das Euribors. A panóplia de soluções e instrumentos que dispomos permite atender às várias preocupações do empresário no negócio. Recomendo sempre que falem atempadamente connosco para que possamos apresentar as soluções que mais se adequem a cada caso, seja por tema de riscos, segurança ou financiamento do negócio. O Banco Inter tem-se destacado no mercado por incorporar nos produtos tradicionais a inovação, para melhor responder às necessidades das empresas, e a desmaterialização para dar mais agilidade aos tempos cada vez mais rápidos, e desenvolvido novas soluções.
Temos também uma equipa altamente especializada e dedicada, bem como uma linha de apoio ao negócio internacional. As credenciais internacionais do Banco Inter, como o rating da Standard Poor's de A- e mais de 1.500 bancos correspondentes, permite-nos apoiar os nossos clientes nas suas relações comerciais com até 186 países. Temos crescido a 2 dígitos todos os anos e com especial destaque na vertente de trade, onde temos já cotas de mercado a 2 dígitos em alguns produtos, evidenciando aqui a confiança que os clientes têm depositado no nosso trabalho e apoio. Obrigado. Obrigada, Pedro. Agora, e uma vez que íamos passar a um novo bloco, vá lá, de questões mais relacionadas com os outros avisos do Portugal 2030, nomeadamente inovação produtiva, qualificação e ID, e como temos aqui ainda algumas perguntas, duas sobre o tema da internacionalização, aproveitava se calhar agora a fecharmos este bloco de questões e digamos, inseria já estas questões da nossa audiência. Diogo, temos aqui uma pergunta que, no caso das despesas com as missões empresariais inversas, se aplicam os mesmos critérios das missões internacionais? Sim, a lógica é a mesma, ou seja, tanto no passado como agora, seja as viagens de prospecção ditas normais, seja as inversas, que é trazer potenciais clientes ou parceiros a Portugal, isso continua a ser elegível. Uma das diferenças, pronto, eu não falei porque é mais técnica, mas que tem a ver com a forma de cálculo digamos, do que é elegível em termos de valores neste tipo de despesas, é que alterou face àquilo que foi o aviso anterior. No aviso anterior havia um custo fixo máximo, que era 1.500 euros se fosse uma viagem dentro da Europa, na União Europeia, ou 3.000 euros se fosse fora, isto para viagem e alojamento. Atualmente, eles estão, no caso das viagens, eles estão a considerar valores consoante os quilómetros de distância entre o país de origem, neste caso Portugal, e o destino. Portanto, tem a ver, não é um valor fixo, seja Europa, seja fora da Europa, é um valor que está indexado aos quilómetros de distância, no caso da viagem, e no caso do alojamento, até aumentou um pouco o valor máximo que é permitido, antes era 250 euros por noite, agora passou para os 300 euros. Ok, e são boas notícias, creio eu, não é? Em termos desse tipo de despesas, e sim, confirma-se então que as missões empresariais inversas também se aplicam os mesmos critérios, ou seja, também são válidas e elegíveis dentro do SI internacionalização. Uma outra questão tem a ver com como é que se prova um volume de negócios acima de 200.000 euros de forma indireta, ou seja, exportações indiretas. Ok. Pronto, é assim, na prática, portanto, o aviso, tal como no passado, portanto, o conceito de vendas indiretas para o exterior é algo que já existe há alguns anos, já vem do quadro comunitário anterior, e que é possível de ser utilizado para comprovar a intensidade exportadora de uma empresa. Como é que se faz esse cálculo? É relativamente simples, isto é, nós temos que olhar para aquilo que são as vendas que a empresa tem no mercado nacional e, sobretudo, olhar para aqueles que são os principais clientes que a empresa tem em Portugal e perceber qual é que é a taxa de exportação direta desses seus clientes. Através daí, matematicamente, nós conseguimos chegar às vendas indiretas. Isto é, imaginemos que a empresa vende 100.000 euros para uma empresa nacional. Se essa empresa nacional, em termos contabilísticos, tiver 50% de exportações, significa que as vendas indiretas que a empresa onde estamos a fazer a candidatura vai conseguir ter pela venda àquele cliente nacional vai ser 50% sobre os 100.000 euros. Na prática, é algo relativamente simples, é matemático. Temos é que saber quanto é que a empresa vendeu no mercado nacional para os principais clientes, que são esses que têm mais peso, e depois perceber qual é que é a taxa de exportação direta desses seus clientes nacionais. E aí depois, matematicamente, fazemos essa percentagem vezes aquilo que a empresa vendeu a esse seu cliente nacional. Obrigada, Diogo, aqui pelo esclarecimento. Relativamente à outra questão sobre a opinião relativamente a estes novos critérios para a elegibilidade das empresas para o SI internacionalização, e deixando fora a parte do tecido empresarial, pronto, eu acho que já falámos um bocadinho há pouco acerca disso, e eventualmente existe um esforço no sentido da ICEP reforçar as empresas que já são exportadoras, não é? Este caso não quer dizer que não possam vir a ser ainda lançados alguns avisos que apoiem as empresas que ainda não são exportadoras, eventualmente até no PRR, pronto, penso que não há mais nada a dizer. Só aqui uma última questão, Diogo, tu há bocado referiste
diz que os CAIs de 45 a 47 não são elegíveis. Há aqui alguém na audiência que diz que ao ler este aviso que não tem esta ideia. Podes tentar aqui só esclarecer? Eu diria, pronto, na altura quando eu li o aviso, fiquei portanto, logo com a sensação que esses CAIs não iam ser considerados elegíveis. Entretanto, nós questionamos por e-mail à ICEP sobre esse tema e outros temas, e a resposta escrita foi clara que de facto que esses CAIs não são enquadráveis neste novo aviso. Ok, obrigada. Pronto, então penso que já está tudo esclarecido. Diogo, então agora vamos avançar e falar um bocadinho sobre os outros apoios mais relevantes em termos de investimento produtivo, qualificação, investigação e desenvolvimento. Queres só assim de uma maneira muito breve identificar quais são estes 3 avisos principais e que tipo de projetos são elegíveis em cada um deles? Pronto, assim, eu vou falar um bocadinho resumidamente sobre estes 3 sistemas de incentivos, também para não tomar muito mais tempo, mas na prática é assim, quero inovação produtiva, quero qualificação, quero os projetos de investigação e desenvolvimento, as candidaturas estão abertas, portanto, são sistemas de incentivos que as empresas podem se candidatar já nos próximos tempos. No caso de inovação produtiva, é um sistema de incentivos que está muito associado para projetos não só ao nível de empresas industriais, poderão ser outros setores, turismo, serviços, mas com vista a financiar aquilo que são os investimentos operacionais das empresas, isto é, tudo o que seja máquinas e equipamentos produtivos que são necessários para as empresas, digamos, trabalharem, digitalizarem-se, modernizarem-se, é isso que basicamente este sistema de incentivos de inovação produtiva apoia. Complementarmente, permite que, em termos de custos com obras, parte de custos com obras sejam elegíveis se eles estiverem associados a estas áreas produtivas, seja de expansão, seja de adaptação de equipamentos, seja, digamos, de alteração de layout, também é possível incluir esse tipo de despesas. E só que aqui, no caso de inovação produtiva, há sempre um foco ao nível da diferenciação, ou seja, tem que ser projetos diferenciadores, diferentes do que já existe, tem que trazer algum tipo de inovação, pelo menos para a empresa, e há sempre aqui um foco, que já vem do passado, muito grande naquilo que são os conceitos de indústria 4.0 e de sustentabilidade, isto é, um projeto para ter boas probabilidades de ser aceito e de ser aprovado com um mérito interessante, tem que conseguir ter investimentos que vão tocar no conceito da indústria 4.0, isto é, investimento em equipamentos ou softwares avançados, modernos, digitais, que permitam às empresas, de facto, modernizarem-se e conseguirem aumentos de produtividade e tecnologia dentro da própria organização muito mais alavancada, e também a nível da sustentabilidade, isto é, tornar os processos mais sustentáveis, seja, por exemplo, apostando naquilo que são as energias renováveis, ou através também de processos e equipamentos mais eficientes e capazes também de tornar não só os seus processos, e eventualmente em alguns casos, os próprios produtos que a empresa desenvolve mais sustentáveis. Em termos de investimento mínimo, no caso de inovação produtiva, estamos a falar de 300 mil euros de investimento mínimo. No qualificação, é um sistema de incentivos que está muito focado nas questões de modernização, de digitalização daquilo que são os processos organizacionais das empresas, ou seja, não está focado naquilo que é a parte produtiva, mas sim na parte dos processos de organização, das práticas de gestão das empresas. Quando falamos, por exemplo, em certificações de qualidade, em equipamentos ao nível de laboratórios, o registro e a concessão de marcas, portanto, softwares que permitam também digitalizar os processos organizacionais das empresas, portanto, está muito nesta lógica da qualificação, da digitalização e tornar os processos não produtivos, mas sim mais organizacionais e de gestão mais avançados. E aqui o investimento mínimo é 200 mil euros. No caso da investigação e desenvolvimento, há aqui algumas alterações também face àquilo que foi o Portugal 2020. Neste momento, o que acontece é que os custos elegíveis têm como base aquilo que são as pessoas que estão alocadas ao projeto, isto é, há um montante, nós temos que identificar quantas pessoas estão alocadas a esse projeto de investigação e desenvolvimento e qual é que é a sua percentagem de alocação, e a partir daí, matematicamente, esse valor é multiplicado por um custo unitário que está definido de 5.189 euros, e automaticamente nós conseguimos chegar ao valor de incentivo que as empresas depois vão ter. As taxas de incentivo, no caso enquanto no qualificação é 50%, no inovação o máximo é 40%, a não ser que seja um território de baixa densidade, tipicamente chamados territórios do interior, que pode ir até 60%. No caso da investigação e desenvolvimento, as taxas de incentivo máximas poderão ir até 80%. E aqui são projetos tipicamente mesmo puros de investigação e desenvolvimento, seja
processos, projetos que têm em vista tornar processos ou produtos de facto inovadores e face àquilo que já existe atualmente no mercado. Obrigada, Diogo. Já agora, e acho que pode ser relevante aqui para a nossa audiência, existe um sistema de incentivos. Olha, está agora aqui a surgir uma questão sobre o de base territorial, que, ao fim e ao cabo, é aqui um mix entre um mini inovação produtiva e uma internacionalização. Queres só, assim, de forma muito rápida, referir isso? Sim, o base territorial, portanto, é um sistema de incentivos, digamos, novo, que em certa forma vem-se substituir aquilo que foi no passado, ou seja, o sistema de incentivos do SI2E e do apoio à produção nacional, seja aqui semelhanças face a esses avisos. Neste momento ainda não está aberto em todo o país, já abriu mais a sul no Algarve, no Alentejo, mas ainda há regiões que ele ainda não abriu e que ainda não é possível apresentar candidatura. Porque no caso do Norte, já abriu para alguns setores específicos, para algumas regiões, mas ainda não abriu, por exemplo, o aviso mais genérico. Mas é algo que de facto vai abrir. É para projetos mais pequenos, com inovação produtiva, tipo pelos mais baixos de investimento, e que permitem investir em várias temáticas, seja na parte operacional, seja mesmo na parte de internacionalização, com sites, até viagens, softwares. Portanto, acaba por ser uma mini inovação produtiva, com regras menos apertadas, e que ao mesmo tempo permite ir buscar outro tipo de investimentos que não são elegíveis no inovação e que são elegíveis em projetos como qualificação ou internacionalização. Pode até ser um aviso interessante para as empresas que não conseguem aceder à internacionalização das PME, encontrarem aqui talvez um caminho, não é, para as ajudar nesta jornada da exportação. Na realidade, como disseste, na região norte ainda não estão abertos, eu penso que abriu para Matosinhos, com uma área muito específica, não é? Para aquela área, pronto, mas sim, à partida irão abrir até a final de setembro, é essa a indicação que nós temos, mas não conseguimos aqui concretizar mais nada. Fátima, voltava a si, porque eu sei que a Corcart também, além dos apoios à internacionalização, também já beneficiou do incentivo à inovação produtiva. Explique-me só, ou partilhe connosco um bocadinho o que é que vocês fizeram, ou seja, que tipo de projetos desenvolveram e como é que correram as coisas neste âmbito em particular. Sim, efetivamente nós também, juntamente com a Unit, não foi só o projeto de internacionalização, mas também temos, sempre que surgem necessidades internas, de automatizar alguns processos, de inovar relativamente a alguns produtos e que implicam alterações a nível de equipamentos, temos aproveitado essas oportunidades para realmente fazer candidaturas e participar também e ter projetos em conjunto com a Unit nesta área da inovação. Começámos em 2015 também, já há algum tempo, que iniciámos candidatura associada à aquisição de novos equipamentos, para responder também a algumas necessidades de automatização de processos e exigências também que o mercado e a evolução do processo ia exigindo. Fizemos também, em 2017, ampliação de capacidade produtiva para responder às nossas necessidades e procura dos nossos produtos. Em 2020, tivemos que fazer alterações relacionadas com a introdução do novo produto, o SPC, iniciado pela percentagem tática, e tivemos que fazer também alterações a nível de equipamentos e adaptar a esses novos produtos, e também, na altura, fizemos uma candidatura, ou seja, até à data de hoje já fizemos projetos de inovação, ampliação, no valor de aproximadamente 2,5 milhões de euros. E sempre correram bem. Os projetos e as candidaturas sempre tiveram sucesso, entendido. É efetivamente assim que tem acontecido. As nossas ideias e as nossas necessidades estavam bem definidas, aquilo que era o caminho e as necessidades e as adaptações e as alterações, agregando depois algumas coisas e alguns investimentos também foram aqui falados, como a transição energética, fazendo investimentos a nível de energia, implementação de centrais fotovoltaicas, fazendo aqui esse tipo de investimento e também a digitalização de alguns processos que
também é dado mérito em fase de análise dessas mesmas candidaturas. Têm sido projetos que temos feito. A percentagem tática, inclusive, a empresa recentemente criada mais para esta área do SPC, foi criada com uma candidatura, a Portugal 2020, um investimento na ordem de 1.500.000, e correu bem. Recentemente tivemos uma última verificação física, faz parte destes projetos. Na fase da auditoria, não é? Sermos também auditados e sermos também avaliados relativamente à execução destes projetos, e tem corrido sempre bem. Têm sido projetos com sucesso, os investimentos que temos feito, a elegibilidade de toda a despesa considerada, e tem tido o objetivo pretendido, e já temos alguma experiência a esse nível, e não temos sentido grandes dificuldades. Acho que estão bem delineadas as necessidades. Depois o processo é bem encaminhado juntamente com a Unit. Depois o pós, o encerramento, toda a fase de avaliação também tem corrido bem. Não temos assim dificuldades, desde que as coisas estejam bem definidas, bem quais planeadas, são as necessidades, bem planeadas, acho que o sucesso é possível. Fátima, tenho aqui uma pergunta para si, que não estava prevista, mas que eu não resisto a perguntar, que é, eu estive aqui a fazer contas à medida que ia dizendo, e fizemos este investimento X e mais Y e mais, isto dá qualquer coisa como 5,5 milhões de euros desde 2015, 2016. Entre internacionalização e inovação. Exato, só isto. Tem ideia deste valor? Que parte deste valor foi, digamos, financiada pelos incentivos que temos estado a falar? Olha, na internacionalização, falámos há pouco, que era uma média, foi mais ou menos aproximadamente desde 2016, 1.500.000, nós recebemos a fundo perdido 670.000 euros no conjunto. Depois, por acaso, relativamente à inovação, também é diferente. Eu lembro-me da percentagem tática, foi 1.540.000. Houve uma parte importante a fundo perdido, não me recordo bem, talvez 400.000, não tenho esse número aqui presente, mas efetivamente temos tido sucesso e os investimentos que têm sido feitos têm obtido resultados e realmente também têm sido apoiados devidamente, não é? Estes projetos através do Balcão 2020, estes últimos, e temos tido um apoio importante, não é? Nestes investimentos e na frequência com o que temos feito, temos tido realmente aqui apoios importantes a nível estatal. Obrigada, Fátima. Diogo, falando um bocadinho agora neste processo de, desde o início em que a empresa, digamos, tem a ambição de um projeto de investimento, até depois fazer um plano de negócio, submeter a candidatura, depois todo o processo de execução, não é? Porque na realidade muitas pessoas às vezes pensam, quando a candidatura é aprovada, está tudo bem. Não, ou seja, depois temos a parte toda da execução e da implementação do projeto, e aí é que também muitas vezes as coisas podem correr mal. De acordo com a tua experiência, quais é que são, digamos, os erros mais comuns que tu vês que as empresas fazem quando se candidatam a este tipo de incentivos, e como é que tu sugeres que possam ser evitados? Bom, assim, eu diria que, tentando aqui se calhar agrupar isto em três tipos principais erros que as empresas cometem. Em primeiro lugar, em termos do desconhecimento do aviso em concreto onde se está a candidatar, isto é, estamos a falar de diversos sistemas de incentivos, vários avisos, e portanto daí também há empresas especializadas como a Unit que faz esse apoio individual aos clientes. Eu acho que muitas vezes o desconhecimento das obrigações a que estão sujeitos, seja do ponto de vista daquilo que são as condições de elegibilidade das candidaturas, seja depois daquilo que são as metas que as empresas têm que obter mais à frente, esse desconhecimento leva a que muitas vezes as empresas até optem
acabem por serem elas próprias a fazer os projetos e muitas vezes isso acaba por trazer constrangimentos. Para teres uma ideia, em cerca de 20 mil candidaturas que foram submetidas no Portugal 2020, 45 a 50%, ou seja, quase metade dessas candidaturas que foram submetidas chumbaram por falta de enquadramento com as condições de elegibilidade, que são as obrigações que as empresas têm que ter para cumprir com os critérios do aviso em específico. Portanto, eu diria que isso aí é um problema. Depois, em termos do financiamento dos projetos, estamos a falar em projetos, falamos aqui em inovação produtiva, qualificação, internacionalização. De qualquer das formas, temos aqui projetos que alguns têm incentivo a fundo perdido, outros incentivo reembolsável, dependendo, digamos, do sistema de incentivos. Ainda assim, há sempre uma componente de financiamento extra incentivo que tem que estar assegurada pela empresa, seja através de capitais próprios, seja através de financiamento bancário pelo banco, e portanto, isso aí, numa fase de candidatura, tem que já estar assumido, identificada qual é que é a fonte de financiamento ou quais são as fontes de financiamento extra incentivo que estão previstas. Isto porquê? Porque a empresa não vai receber qualquer cêntimo por parte das entidades até garantir que tem as fontes de financiamento asseguradas, seja o contrato, no caso do banco, um contrato de financiamento bancário que assegure o montante em questão. No caso de capitais próprios, tem que ter essa injeção de capitais próprios na empresa para assegurar que cumpre com as necessidades de financiamento. E, portanto, isto aqui são tudo exigências que as empresas vão ter que comprovar, mesmo que o projeto seja aceito. Se a empresa depois, quando for assinar o termo de aceitação, que é o contrato com as entidades, não tiver estas fontes de financiamento asseguradas, o projeto vai cair. E, por último, diria que tem a ver com a questão do planeamento e, digamos, os prazos necessários para preparar o projeto. Muitas vezes, porque as empresas deixam um bocadinho para a última e os projetos acabam por entrar ou começarem a ser preparados já muito perto do fim do prazo do aviso. Isso vai trazer alguns constrangimentos na lógica de que as candidaturas têm que ser preparadas com tempo, é necessário, para que o trabalho seja feito com rigor, é necessário um conjunto de elementos da parte das empresas, da parte financeira, a parte estratégica, a definição do plano de investimento, que muitas vezes é crítico e demora algum tempo para ter essa informação. Isso poderá criar alguns constrangimentos até na lógica de maximizar o mérito da candidatura, porque cada vez mais os projetos temos mais empresas a concorrer, a competitividade é cada vez maior, os projetos de uma forma geral são cada vez melhores, portanto nós temos que olhar para as particularidades do aviso, ver quais são em termos de mérito, aquilo que pode ser maximizado e trazer uma pontuação mais relevante para a empresa, e daí que esse trabalho, digamos, próximo que nós fazemos com os nossos clientes, no sentido de perceber como potenciar o projeto, ajudar a estruturar o plano de investimento, a estratégia da candidatura e também os principais pontos de mérito do projeto, como é que podemos alavancar, eu acho que é crítico para ter sucesso neste tipo de trabalhos. Diogo, aproveito aqui para te colocar uma questão que acho que tem tudo a ver com o tema do mérito e das avaliações. Há aqui uma pessoa que pergunta como é que têm corrido as aprovações dos primeiros projetos do PT 2030 relativamente aos registros de pedido de auxílio do Inovação Produtiva. Assim, nesta fase, portanto, o Inovação Produtiva, portanto, ele estava enquadrado em 4 fases. Havia a primeira fase e a segunda fase, que era para projetos com pedido de auxílio submetido, e depois havia a fase 3 e 4. Neste momento, e também falando para aquilo que são os projetos que eu tinha, que tenho em mãos, os projetos da fase 1, fase 2 e na fase 3 já tem havido decisões sobre esses projetos. Portanto, as entidades já estão a fazer pedidos de esclarecimentos, já estão a analisar os projetos da fase 4. Do ponto de vista digamos, dos timings, obviamente, pronto, as coisas têm estado um bocado atrasadas, mas a análise tem vindo a ser feita. Nas 3 primeiras fases já temos projetos com decisões, na 4ª fase ainda estão numa fase de avaliação, digamos, dos projetos. Sendo que, em termos de resultados associados aos projetos que temos trabalhado, eles têm sido bastante bons. Obviamente que depois também há sempre algumas áreas, como por exemplo no turismo, seja projetos de inovação ou de outro tipo, que o Turismo Portugal, quem analisa este tipo, muitas vezes este tipo de candidaturas é mais exigente do que, por exemplo, o IAPMEI, no caso dos outros projetos de inovação produtiva, mas resumindo, os resultados têm sido bastante bons, pelo menos nos projetos que têm conhecimento e que temos estado envolvidos. Os timings têm derrapado um bocadinho, mas já estão numa última fase de analisar os projetos da 4ª fase. Portanto, eu acredito que nos próximos meses haja novidades para os projetos restantes. Sim, eu assim, pelo menos por alto também, só complementava que acho que de todos os projetos que nós submetemos nas 2 primeiras fases,
talvez nem 10%, só 10% é que não foram aprovados e alguns deles relacionados com o turismo, ou seja, o que é bastante positivo. Portanto, sim, a nossa, digamos, opinião, ou pelo menos os projetos que nós temos trabalhado, têm tido muito boas aprovações, estes projetos que foram ainda candidatados com RPA. Filipe, e agora vamos voltar aqui à banca, porquê? Porque o Diogo acabou de falar do tema da necessidade de preparar com antecedência e antes de entregarmos, submetemos a candidatura, um plano de negócios. Esse plano de negócios já tem que incluir e tem que prever o tema dos capitais próprios e de como é que a empresa se vai capitalizar nesta vertente que não é financiada. O Diogo também referiu que é preciso falar com o banco. O que eu te perguntava, Filipe, é o que é determinante, ou seja, para uma empresa que vai ter convosco, o que é que tem que levar, o que é que vocês têm que olhar e analisar para, digamos, poder ajudar a empresa então a cumprir e a reforçar esta parte dos capitais próprios que necessariamente tem que ter? Bom dia, Andreia, bom dia a todos. Antes de mais, agradecer a presença de todos os participantes. O Diogo, à medida que foi falando, foi dando as respostas, porque ele ia dizer, há vários fatores que são determinantes. Eu diria que, e a experiência leva-nos que no dia-a-dia, na banca, quando nós recebemos estes projetos, é necessário, e acima de tudo, que todas as ideias sejam materializadas em documentos que sejam fáceis e claros, e que sejam simples, que tenham o máximo de detalhe possível. Estamos a falar aqui da estratégia, do caminho que está definido, dos objetivos que as empresas têm para estes projetos e, portanto, tem que ser apresentados de uma forma clara e simples, o mais detalhado possível. Até porque aqui estamos a falar da identificação das ameaças, das oportunidades, dos pontos fortes, dos próprios pontos a melhorar. E também, o Diogo falou nisso e bem, do business plan. Um business plan não deixa de ser uma ferramenta, não é? É um Excel, faz em Excel, podemos fazer daquilo o que quisermos, mas efetivamente com um business plan detalhado, o banco irá ter dentro do conhecimento, porque geralmente existe uma proximidade muito grande aos nossos clientes e, portanto, estes projetos, quando nos aparecem, na maioria dos casos não aparecem de empresas que não são nossos clientes, mas também estamos completamente disponíveis para analisar e para perceber onde é que os podemos ajudar. Mas acima de tudo, um business plan detalhado é importantíssimo, porque irá dar a visibilidade daquilo que são as perspectivas futuras das empresas. Adicionalmente a isso, uma das coisas que eu acho importantíssimas e aqui até relato aqui um bocadinho a minha experiência, não nesta, mas quer na área comercial, quer na área de risco, é a questão de e na brincadeira muitas vezes os bancos querem saber detalhes da atividade, da estratégia, que muitas vezes as empresas não estão disponíveis para. Eu acho que tem que haver aqui uma alteração da mentalidade dos bancos e também das empresas. As empresas têm que perceber que, tal como aquele cliente importantíssimo, aquele fornecedor que é, se não houver aquele fornecedor, não conseguem exercer a atividade. Os bancos também têm essa particularidade. Hoje em dia eu acho que os bancos têm que ser considerados como uns parceiros estratégicos, como uns aliados das empresas e, portanto, nessa perspectiva, a partilha de informação só irá permitir que as análises em bons projetos se tornem boas decisões para todos. E, portanto, eu acho que em suma, falando de todos estes fatores, mas em suma, o detalhe da informação é crucial. Ok, obrigada, Filipe. E já agora aproveito para perguntar, Filipe e Pedro, envolver aqui também o Pedro, como é que a banca, e especificamente o Bankinter, pode apoiar as empresas no acesso aos incentivos do PT 2030, ou seja, que soluções de financiamento, que opções tem o Bankinter para complementar estes apoios do PT 2030 e, ao fim e ao cabo, poder acompanhar a empresa neste ciclo entre a submissão da candidatura, a aprovação e até ao final e à execução final do projeto?
Andréia, eu diria, e voltando a se calhar um bocadinho atrás, mais do que apresentar de imediato a solução, nós temos que construir aqui um caminho. O Banco Inter, desde 2016, a altura, ano em que entrou em Portugal, considerou esta área como uma área prioritária. É neste momento um pilar de crescimento do banco. É este e os outros pilares, como o negócio internacional, onde o Pedro é o responsável máximo, e negócio transacional, não estamos a falar em produtos como o confirming, o factoring, são pilares de crescimento. Nós queremos apoiar as empresas como disse, nos bons projetos, e portanto desde 2016 que temos vindo a construir aqui um capital de valor acrescentado, junto não só externamente, junto das empresas, mas também internamente, ou seja, focar também as equipas nas oportunidades que existem nestes âmbitos, porque muitas vezes as equipas no seu dia-a-dia e na corrida é uma maratona, mas em sprint, e portanto muitas vezes não se focam nestas oportunidades que têm muito para dar à banca, porque tem sempre a partilha do investimento com estes tais incentivos, e portanto em 2022 criou esta área que eu sou responsável de crédito protocolado e de fundos europeus. A partir desse momento dinamizou a criação e a promoção de parcerias, em que a Unit é um dos exemplos, que temos, e portanto houve aqui vários passos que permitiram fazer com que estejamos nesta altura com uma partilha de divulgação o mais atualizado possível e o mais recente possível, com a montagem de webinars, como é o exemplo deste. E portanto acreditamos que neste momento não só os produtos, mas também toda esta envolvente de interna e externa permitiu retirar aqui um gap que existia. Falando de soluções propriamente ditas, o banco, na sua abordagem, como é lógico, tem uma abordagem de muita proximidade às empresas e aos clientes, e este é o caminho. A proximidade é um tema bastante importante para nós, e temos soluções que são as soluções que não deixam de ser as soluções tradicionais, quer no âmbito de fundo de money, quer no âmbito de mais de médio e longo prazo. E no âmbito do fundo de money temos soluções para antecipação de incentivos ou para financiar o gap temporal entre a compra de um determinado ou a execução de um determinado projeto e o reembolso desses incentivos. A título de exemplo, e dava aqui, temos, como há pouco falei, as contas correntes, que é um produto mais do que tradicional na banca, o próprio confirming para pagamento a fornecedores, ou produtos de negócio internacional, e uma vez estamos a falar de negócio internacional, eu ponho aqui um exemplo mais real para as pessoas perceberem. Na inovação portiva, o David falava há pouco que há muita necessidade de equipamentos, não é? De compra de equipamentos, e o negócio internacional tem produtos que o Pedro depois poderá mais desenvolver de uma forma mais detalhada e com alguns pormenores, mas um crédito comentário ou um financiamento externo na importação poderá fazer com que financie o prazo, e aí sim é a expertise que vem não só por parte de consultoras como a Unit, como por parte das equipas do banco, que é adequar, tem que ter em conta a adequação dos prazos. Mas acima de tudo, consegue fazer a importação do equipamento e com a adequação dos prazos consegue fazer com que execute e pague o equipamento e espere que esse reembolso dos incentivos, a partir do momento em que o paga, já terá a fatura para fazer, e após o pedido do reembolso de incentivos, termos ali um prazo suficiente que a operação esteja vigente para quando houver o reembolso dos incentivos poder pagá-la. É um exemplo muito, muito real em termos de uma ótica de investimento e de maiores prazos e de coisas mais estruturais. Temos outro tipo de produtos, temos um programa de papel comercial que é muito utilizado muito nas médias empresas, e também em corporate, embora a maior parte diria que acho que não existe ainda nada para grandes empresas no PT 2030, embora haja aí alguma coisa que possa surgir, e portanto eu diria que em suma a solução é
é vista quase como tailor-made. Nós, mediante o projeto, mediante as necessidades que o cliente tem, nós vamos tentar adequar aquela que é a solução mais adequada, seja no curto prazo, seja no médio e longo prazo. Ou seja, na prática eu diria que com um termo de aceitação da candidatura, não é? Por parte do cliente, depois vocês com isso podem, digamos, analisar as necessidades desse cliente e em conjunto com ele, não é? Irem tentando acompanhá-lo até nos vários pedidos de reembolso, não é? Porque nós sabemos que depois o incentivo não é dado logo à cabeça, não é? Há um FII ali na adjudicação, mas depois vai sendo por parcelas, pronto, e realmente aquilo que eu entendi é que podem, digamos, dar esse conforto aqui às empresas no sentido de as acompanhar nesta evolução. Eu só muito rapidamente, não só apenas com o termo de aceitação, porque o termo de aceitação é um documento muito inócuo em termos de informação, mas com a própria candidatura. As consultoras muitas vezes fazem documentos de draft que apresentam depois aos sócios e aos acionistas das empresas, aos diretores financeiros e CFOs. Estes documentos muitas vezes são preliminares à própria candidatura e quanto mais o banco estiver numa parte inicial a acompanhar tudo isso, mais facilmente poderemos ajudar no qual a melhor forma, e cada banco terá a sua forma de ver, mas qual a melhor forma para financiar ou o que é que está disponível para. Porque, como disse, há de haver projetos que estamos disponíveis, há de haver projetos que não estamos disponíveis, embora podemos sempre partilhar com eles o conhecimento, por exemplo, a Unit pode dar na prestação da informação e expertise que tem. Claro que sim, portanto fica aqui a dica, falem com o Banco Inter o mais cedo possível para que envolvam o banco, o vosso banco, logo desde o início e que não seja só para o fim, não é? Porque têm todo, digamos, os benefícios e vantagens em fazê-lo. Pedro, não sei se quer acrescentar aqui mais alguma informação? O Filipe já falou nos pontos, mas eu tocava aqui alguns que tocam na vertente internacional. O investimento produtivo, como foi referido efetivamente, incorpora muitos equipamentos que em grande parte, infelizmente, são importados e nós podemos sempre apoiar aquele período de intercalar em que com o financiamento à importação permite sinalizar a encomenda ou então usar alguns instrumentos mais robustos para dar segurança na transação, ganhar alguma disciplina. As cartas de crédito, uma vez mais, aqui podem fazer a diferença, porque permite criar alguma disciplina com o fornecedor relativamente a prazos de entrega e, ao mesmo tempo, sendo uma garantia, um compromisso irrevogável até prestado pelo banco, permite ao nosso cliente tentar renegociar com o fornecedor prazos mais alargados de pagamento, porque há equipamentos que demoram algum tempo a serem fabricados. Ora, o fornecedor tem interesse em ter garantia que realmente que seja uma encomenda firme, pode não precisar logo no imediato de liquidez e o nosso cliente também não precisa estar logo a pagar com crédito, ou recorrendo a crédito financeiro, ou até às disponibilidades que tem, e pode prestar a dita garantia bancária ou uma carta de crédito, permitindo ganhar prazos de pagamento e ao mesmo tempo também ter conforto, à semelhança que o fornecedor também fica com esse conforto. Do lado da exportação, também temos alguns mecanismos e alguns instrumentos que ajudam a dar garantias de recebimento ou mitigar os tais riscos de crédito. Falámos lá atrás, resolver também alguns temas relativamente a soluções como riscos cambiais, que também temos disponíveis, que não é um financiamento, mas é a forma também de mitigar e dar aqui apoio a toda a execução de um projeto de internacionalização. Obrigada, Pedro. Já agora, aproveitando aqui a sua presença aqui no ecrã, e para fechar esta mesa redonda, porque temos imensas questões que eu já estou a ver, estão sempre aqui a cair, vamos tentar também cumprir os nossos timings. Para fechar, Pedro, se pudesse dar apenas uma dica, sugestão, um conselho para quem esteja a planear candidatar-se ao PT 2030, independentemente depois do tipo de investimento que esteja a prever fazer, qual é que seria? Sem dúvida, ponderar a internacionalização, pois é um critério muito valorizado na avaliação do mérito dos projetos nas candidaturas do PT 2030. Ok. Fátima, a sua dica, conselho, sugestão, sei lá, qualquer coisa. Sim, ok. É ter uma estratégia realmente bem definida, os objetivos bem identificados que se pretendem atingir em termos daquilo que é as necessidades do projeto, não é? Para poder depois fazer um trabalho e iniciar todo um trabalho de candidatura.
penso que será ter uma estratégia bem definida, quais são os objetivos. E iniciar todo um trabalho associado às necessidades para atingir realmente o que se pretende. Obrigada, Fátima. Diogo, colocava também a mesma questão. Olha, eu se calhar eu puxava na palavra do planeamento, acho que é importante, já falei há pouco sobre isso, o planeamento que acaba por também incluir a questão de a seleção e a escolha de um parceiro que ajuda a preparar o projeto de uma forma organizada e estruturada, um parceiro também bancário que muitas vezes é necessário para ajudar a empresa a financiar parte do projeto que não é financiado através do sistema de incentivos, e este planeamento permite trabalhar as coisas a tempo, permitir maximizar aquilo que é o mérito e a pontuação do projeto, que pode ser relevante numa lógica do projeto ser ou não aprovado, e garantir que, de facto, as condições de elegibilidade estão todas enquadradas, que não há problemas nesse sentido, e daí este planeamento vai permitir claramente à empresa aumentar as chances de aprovação do projeto. Obrigada, Diogo. Filipe, aqui um último conselho para a nossa audiência. Eu diria que para que esta receita fique completamente completa, uma palavra, o conhecimento. E quando digo o conhecimento é utilizar a expertise de empresas consultoras que conhecem os avisos de uma forma muito detalhada, que têm conhecimento daquilo que se passa e que se passou, os detalhes, e portanto esta parte do conhecimento, as empresas podem saber para onde querem ir, podem planear tudo, mas se não tiverem o conhecimento detalhado disto, as candidaturas, como há pouco disseram e referiram, podem ser recusadas, e portanto esta parte eu acho que é essencial. Bem, obrigada a todos. Penso que estamos dentro do nosso timing. Espero que esta conversa e esta troca de ideias tenha sido esclarecedora. Eu diria que, em resumo, saímos daqui e, digamos, aproveitando um bocadinho todas estas sugestões finais, com 4 tópicos essenciais a reter. Que, efetivamente, o PT 2030 é uma excelente oportunidade para apoiar o crescimento e o investimento que as empresas pretendem fazer, mas é necessário assegurar uma estratégia e um planeamento bem definido, apostar na preparação antecipada das candidaturas, colaborar com parceiros que tragam o tal know-how e experiência comprovada que o Filipe referia, e terem atenção ao tema da relevância da capacidade exportadora das empresas na análise de mérito das candidaturas, que foi aqui, digamos, salientada pelo Pedro. E agora, sugeria abrirmos aqui o espaço e vou tentar aqui introduzir um conjunto de questões, antes de passar aqui a palavra depois ao nosso próximo convidado, que irá fechar esta sessão. Então, vamos aqui ver. Diogo, eu penso que existem muitas questões para ti. Pronto, aquilo que eu te vou pedir é que tentes ser o mais breve possível, está bem? Porque existem aqui muitas dúvidas. No caso do inovação produtiva, se o projeto contemplar obras que obriguem a projeto de arquitetura, basta que o mesmo esteja submetido na Câmara ou tem que já estar aprovado? Pronto, isso é um ponto importante para que as obras, se tivermos um projeto de inovação produtiva que contenha obras e se essas obras ou trabalhos de construção obrigarem à necessidade de ter que ter um projeto de arquitetura, no momento em que estamos a submeter o projeto, a nossa candidatura, é obrigatório que o projeto de arquitetura já esteja aprovado pela Câmara Municipal. Não é só uma questão de estar submetido, isso não é suficiente, é obrigatório que ele esteja aprovado à data da submissão da candidatura. Boa, obrigada. Depois temos aqui uma questão relacionada com os RACs. A pergunta é se devem fazer o contrato apenas após a submissão de candidatura ou se podem realizar primeiro o contrato e depois, a seguir, submeter a candidatura. Assim, na questão dos RACs, dos recursos humanos altamente qualificados, o que é importante garantir, e isto é tanto nos RACs como noutros sistemas de incentivo, é que as despesas, seja no caso no outro projeto, no caso das máquinas, nos RACs, a data de entrada do colaborador, isso tem que ser sempre após a submissão da candidatura. Isto é, se a candidatura é submetida hoje, a contratação, o contrato de trabalho da pessoa só pode começar a partir de amanhã. Ok, obrigada. Pois há aqui questões relacionadas e que com o facto de o PT 2030 apenas contemplar incentivos para PMEs. Na verdade, não é só para PMEs, também há para small e mid caps. Não sei se queres falar um bocadinho sobre isso.
Que tipo de Não, assim, incentivos? pronto, na prática, assim, o Portugal 2030, pronto, um bocadinho na semelhança do que tem vindo a ser o tipo de, o quadro comunitário anterior, há de facto um foco muito maior naquilo que são as PMEs. As grandes empresas acabam por ter alguma mais dificuldade de enquadramento em diversos sistemas de incentivos, e esse conceito de Small Mid Caps acaba por ser algo que permite, em alguns casos, as empresas também ser possível de enquadrar em projetos que tipicamente são para as PMEs. Eu penso que neste momento só o Investigação e Desenvolvimento é que tem esta abertura para Small Mid Cap, certo? Sim, pelo menos pelos projetos que eu estou envolvido, de facto, pronto, é algo que não é possível para todo tipo de projetos, mas para alguns em específico, pronto, e nesses casos as empresas têm que aproveitar essa possibilidade de candidatar nesses avisos. Sim, aliás, eu ontem, hoje estava a ler, portanto, aquele documento que saiu ontem do Ministério da Economia, com, digamos, as 20, 30 medidas que estão a propor-se, digamos, fazer e abordar, e uma delas tem exatamente a ver com o facto de tentar alargar os incentivos existentes, também mais incentivos para small mid caps, exatamente para alargar o número de empresas que se podem candidatar aos incentivos. Depois há aqui uma questão relativamente a uma empresa que não produz, mas que representa, ou seja, que importa da América, dos Estados Unidos para Portugal e depois que distribui para o mercado ibérico, se há algum tipo de incentivo para esta empresa. É assim, é um bocado... Não, assim, as empresas comerciais é sempre mais complicado. Por exemplo, no caso da internacionalização, como falamos há bocadinho, os CAIs 45, 46, 47 deixam de ter qualquer tipo de enquadramento. No passado era possível, no PT 2020, que os CAIs comerciais, por exemplo, pudessem ter aqui apoio na internacionalização, desde que houvesse o que eles chamam de valorização da oferta da produção nacional. Ou seja, se fossem produtos que fossem fabricados em Portugal e a empresa comercializava, grande parte dos produtos fossem portugueses, então aí era possível enquadrar. Agora deixou de ser completamente impossível com esses CAIs serem enquadráveis. E mesmo noutros projetos, inovação produtiva, acontece muitas vezes, por exemplo, empresas que têm até comércio, mas que depois até querem introduzir uma atividade fabril, passar a fabricar alguma das soluções, pode ser uma possibilidade. Ou seja, o facto de ter um CAI, no caso de inovação produtiva, um CAI comercial no histórico, nada impede a empresa, de facto, de iniciar uma atividade industrial, de facto, fazer investimentos operacionais também nesse domínio e, por exemplo, apresentar uma candidatura nesse âmbito industrial. E aqui também deixo só uma nota que é importante, muitas vezes, que é as empresas que têm um CAI industrial e temos um projeto também neste domínio na área industrial, é obrigatório que as empresas tenham licenciamento industrial em dia. Ou seja, muitas vezes acontece as empresas não terem o licenciamento industrial, terem apenas o alvará industrial do pavilhão, mas não terem feito o licenciamento da sua atividade industrial naquele espaço. E isso é uma condição de acesso que, se as empresas não tiverem em atenção, pode levar a que os projetos chumbem depois mais tarde. Bem, vou só aqui tentar colocar mais duas questões para depois então seguirmos com a nossa agenda. No caso da inovação produtiva, uma das majorações é a contratação. Ou seja, a pessoa pergunta se para a aprovação do projeto, este tem necessariamente e obrigatoriamente de contemplar a criação de emprego? Assim, eu diria que, seja inovação produtiva ou tipo de projetos, os projetos têm que criar emprego. Um projeto que não cria emprego, entre aquilo que é o pré-projeto e o pós-projeto, basicamente é o ano base de análise, neste momento está a ser o ano 2023, e o ano pós-projeto, que é o ano da avaliação das metas, depende do sistema de incentivos, mas nesta fase será anos como 27 ou 28, tem que haver criação de emprego, seja qualificado, idealmente, mas também emprego não qualificado, não tem que ser só licenciados. Portanto, isso é importante e também reforça o mérito do projeto, porque seja de internacionalização, na inovação, o tipo de projetos, há aqui condições de mérito que vão ter uma pontuação superior quanto maior for o número de contratações da empresa. No caso específico até do inovação produtiva, existe uma majoração de 5 pontos percentuais que é específica para projetos onde há uma criação líquida de postos de trabalho licenciados superior de 4 ou mais pessoas entre o pré e o pós-projeto. Resumidamente, tem que haver, de forma geral, criação de postos de trabalho. Quanto mais postos de trabalho tem o projeto, maior será a partir da pontuação do projeto, e mesmo em termos de taxa de incentivo, esta majoração da contratação líquida de postos de trabalho, por exemplo, no caso de inovação produtiva, vai permitir à empresa ter uma taxa de incentivo superior. Obrigada, Diogo. Já tivemos alguma aprovação dos pré-registros para o IDT? Tens ideia?
Não tenho conhecimento. Eu creio que em termos de IDT, nós temos recebido alguns pedidos de esclarecimentos, mas ainda não há decisões de projetos de IDT, mesmo os projetos das primeiras fases, creio que ainda não há decisões. Ok. E por último, quanto tempo em média poderá levar a aprovação de uma candidatura? Assim, sei que é daquelas coisas que, tipicamente, no que está dependendo do aviso, mas tipicamente, normalmente são 60 dias úteis para que haja uma decisão. Portanto, em média, 2, 3 meses. E seria o que está na legislação que as entidades seriam obrigadas a cumprir. Mas se formos realistas e olharmos para aquilo que é o histórico, seja do Portugal 2020, seja aquilo que está a ser agora o Portugal 2030, eu diria que as empresas têm que contar com pelo menos 4 a 5 meses. Eu diria que é sempre um mínimo de tempo até as empresas terem alguma decisão. Sendo que, e reforço, a partir do momento em que a candidatura é submetida, no dia a seguir à submissão, as empresas podem começar logo a fazer os investimentos que entenderem. Antes disso, não podem ter nenhum investimento feito, nenhuma fatura emitida, nenhum pagamento realizado. Agora, a partir do dia seguinte, podem fazê-lo, sendo que, obviamente, se o projeto depois for aprovado, é possível pegar nessas faturas e colocar no projeto. Se não for aprovado, obviamente depois esses investimentos depois não podem ser alocados a nenhum, não vão ter incentivo. Mas a partir do dia a seguir pode fazer as despesas, sendo que a decisão vai demorar sempre 4, 5 meses, eu diria que é o mais normal. Obrigada, Diogo, até por partilhares a tua experiência prática, na realidade, que mais do que os timings em teoria, o que é relevante para aqui, para quem nos está a acompanhar hoje, é realmente aquilo que é a experiência prática do que acontece no terreno. Bem, já não temos mais tempo para questões, creio que ainda haverá mais uma ou duas, mas penso que poderão ser respondidas eventualmente depois pelo Banco Inter, ou se quiserem depois partilhar connosco por e-mail. E eu passava agora a palavra ao Pedro Freitas Gonçalves, diretor do segmento de negócios do Banco Inter. Bem-vindo, Pedro. Olá, bom dia e muito obrigado, André. Bom dia a todos. Efetivamente, cabe-me encerrar esta sessão, mas antes gostaria de deixar 3 agradecimentos e 2 partilhas. Primeiro, agradecer e felicitar o painel de oradores pela excelente condução da sessão e dos temas extremamente relevantes percorridos. Depois, obviamente, agradecer o apoio do nosso parceiro Unity Consulting pelo desenvolvimento destes conteúdos, mas também por ter trazido um convidado pela partilha de casos da Corcart, que eu acho que foi extremamente feliz porque permitiu exemplificar a abordagem através da personalização do seu próprio caso. E depois, finalmente, obviamente, agradecer aos nossos convidados pelo tempo dedicado à participação, mas também dizer-vos que as inúmeras questões pertinentes que foram colocadas permitiu enriquecer a própria sessão. Dizer-vos que algumas questões podem não ter sido respondidas, nós tentaremos respondê-las a todas. Para isso precisamos apenas de um ponto de contacto, eu diria e-mail, para podermos dar essa resposta. Finalmente, as partilhas. Por um lado, recordar e partilhar que a sessão será gravada e depois disponibilizada quer no nosso site, quer nas nossas redes sociais, portanto, poderão rever a sessão ou então partilhar com os vossos contactos que faça sentido. E depois, finalmente, obviamente, partilhar que quer as equipas da rede de agências Banco Inter, como as equipas dos centros de médias empresas do Banco Inter, estão disponíveis para acolher as vossas sugestões, questões e, desde logo, solicitações para apoio dos vossos projetos, no sentido de desenvolver os vossos negócios e levá-los ao porto, que é isso que, no final de contas, todos estamos, obviamente, empenhados. Muito obrigado de novo, votos de muitos sucessos, um bom fim de semana e até breve. Muito obrigada, Pedro. Pronto, resta-me também agradecer novamente ao Banco Inter esta oportunidade de estarmos aqui em conjunto para, ao fim e ao cabo, descomplicarmos o que é isto do Portugal PT, do Portugal 2030, dos incentivos que existem às empresas e esclarecer de que forma é que elas podem, com maior facilidade, perceber se são ou não elegíveis e que tipo de projetos, despesas, etc. Obrigada, Fátima, pela partilha da experiência da Corcart. Vocês são um excelente exemplo de uma empresa que realmente tem beneficiado muito de tudo o que são este tipo de incentivos já há bastante tempo, ou seja, estamos quase a falar de 10 anos que vocês tiram partido dos incentivos destes fundos europeus e com bastante sucesso, o que vos permitiu, digamos, estar hoje onde estão, ou seja, uma empresa portuguesa de referência no setor da atividade, quase 100% exportadora e que trabalha com o mercado alemão, que é um mercado muito profissionalizado, muito exigente, portanto, eu penso que isso diz tudo sobre
sobre a qualidade não só dos vossos produtos, mas também a qualidade do trabalho que têm vindo a desenvolver. Muito obrigada e um bom fim de semana a todos e até breve. Muito obrigada, bom dia, obrigada.